meus nomes bons. Depois vamos falar de logística verde e reversa. Quero só terminar com mais alguns conceitozinhos básicos aí de logística, né? Coisas que o pessoal usa muito, para não ficarem perdidos na empresa. E aí eu vou falar de modalidade de transporte. Tempo de reposição, né? Que é lá. Esse tempo de reposição, ele é o quê? Ele consiste no tempo gasto desde a averiguação de que o estoque necessita ser reposto até a entrega efetiva do material no almoxarifado da empresa. Quando vocês forem trabalhar aí com... Vocês vão ter uma disciplina chamada gestão de estoques aí, eu trabalho bastante com esse detalhe. Que aí ele é dividido em 3 momentos ali, a emissão do pedido, que é o tempo que leva desde a emissão do pedido de compra até ele chegar no fornecedor, a preparação do pedido, que é o tempo que leva o fornecedor para fabricar os produtos até deixá-los em condições de serem transportados, e finalmente o transporte, que é o tempo aí que vai levar da saída do fornecedor até o recebimento dos materiais para a empresa. A gente tem o tempo de reposição, tem essas 3 divisãozinhas aí. Normalmente, principalmente aqui na preparação do pedido, quando costuma dar erro, já dizia Kaori Ishikawa que o erro com relação ao produto, ele vai estar num desses 6 ramos aqui, né? Essa é uma ferramenta que o Kaori Ishikawa criou, chamado diagrama de Ishikawa, obviamente por causa do nome dele. Tem outros 2 nomes também, que é diagrama de causa e efeito, e o espinha de peixe também, pelo formato de espinha de peixe que ele possui. E aí, nesse diagrama, ele vai colocando causas aí que vão relacionar em determinado, que relacionadas elas vão causar um determinado efeito. Então, aqui no caso de um produto, o que influencia no efeito, produto ou com defeito, ou produto certo, não certo e tal, o que pode influenciar nele? A mão de obra, que as pessoas que estão trabalhando com ele, os materiais que são utilizados para esse produto, a medição, na forma como está sendo feita a medição, as máquinas utilizadas, máquinas e equipamentos, a metodologia de produção e o meio ambiente. Então, um exemplo, por exemplo, mão de obra. Às vezes você pega um pessoal não qualificado, eles não conseguem colocar o produto aí para funcionar porque falta qualificação, falta treinamento e tal. Aí você tem que treiná-los para então eles aplicarem num produto bacana. Então, isso aí que a gente usa de diagrama de Ishikawa, beleza? Outra coisa que pode influenciar muito na logística de planta são os 7 stages da Toyota, né? Os 7 stages das empresas, criados pela Toyota, né? Eles não são mais 7, né? Tem mais que 7, inclusive o 8º é de desperdício aí de inteligência, né? Vamos supor, assim, falando mais chulamente, que é o quê? Você tem um engenheiro, por exemplo, coloca ele para trabalhar na área de produção numa empresa, mas é a área operacional mesmo, em vez de colocar ele numa outra área, como, por exemplo, desenvolvimento ou engenharia. Então, esse é o tipo de desperdício que a gente trabalha dentro de empresa. A gente tem que evitar esse desperdício. Poderia estar aproveitando essa mão de obra no local mais correto para ele. Só que aí, falando dos outros, né, que deram origem, o 1, por exemplo, é a produção além do estritamente necessário, que a gente vai falar de just-in-time daqui a pouco, que envolve produção e estoque, né? Ausência de agilidade nos processos, por isso que a gente sempre procura gargalos de produção, como melhorar esse gargalo, lá, produtos e serviços em fila, esperando para serem executados. Transporte de produtos ou serviços entre máquinas e seções também, né? Isso aí atrapalha bastante. Movimentação desnecessária das mãos e do corpo na realização de tarefa. Então, é um layout errado, né? Aí, às vezes, o cara tem que ficar fazendo o tempo todo esse tipo de atividade, sendo que ele poderia modificar, mexer no layout dele, para ele fazer simplesmente esse tipo de coisa. Aí, além de aumentar a velocidade, ia causar menos acidentes aí de trabalho, doença relacionada ao trabalho. Erro na concepção do produto, perda de material, hora homem, hora máquina. Isso aí está querendo dizer com relação ao design, né, criação do produto. Produção com defeito, deixa eu ver se tem mensagem. Não, está tudo certo por enquanto. Produção com defeito, né, obviamente vai gerar retrabalho ou perda total de trabalho. E o estoque, além de necessário, que conversa bastante com aquele item que a gente falou lá em cima. Aqui é outra forma de colocar lá, espera, tempo de espera para materiais, pessoas, equipamentos ou informações, produto fora da especificação, transporte, olha lá, transporte de materiais ou produtos que não agregam valor,
movimentação, movimento de pessoas que não agregam valor, estoque, excesso de estoque, excesso de inventário de matéria-prima, excesso de produção, excesso de inventário de produto acabado, e o super ou mau processamento, etapa do processo que não agrega valor ao cliente. Tudo isso aqui, 7 stages da Toyota aí, né? Graças a ele, a gente busca, já sabe quais são os defeitos, então a gente busca soluções. As soluções são o quê? Com base no 5S. Na aplicação do 5S, você consegue eliminar a maioria daqueles problemas. Que é o quê? Primeiro, a questão de organização, do Seiton, né? Você organizar tudo. Depois, a questão da limpeza, do Seizou. 5S são 5 palavrinhas em japonês, né? Seizou, Seiton, Seiketsu, Shitsuke e Seiri. Hoje também, igual aos 8 desperdícios, não existem mais 5, né? São 10 S que tem, mas eu quero que vocês guardem primeiro a base antes da gente cuidar dos próximos. O Seizo é a limpeza, como eu já disse, né? Depois vem aí o Seiketsu, saúde. Ah, professor, tem uma ordem, certo? Tem alguns autores que trabalham com ordem, né? Mas aqui eu estou soltando ele para vocês. A única que eu colocaria a ordem absoluta seria o Shitsuke aqui, que é a autodisciplina. Ele seria o último, né? Mas os outros fica conforme a operação de vocês. Seiketsu é a saúde, segurança do trabalho ou padronização. É fazer tudo igual, de forma homogênea e tal. E utilização é o Seiri. O Seiri aí é você usar, por exemplo, uma hora de reunião, uma ferramenta para cada coisa. Então até a reunião é uma hora só. É um para cada. Finalmente, depois que você coloca esses 4 em prática, você vai para o autodisciplina, Shitsuke. E aí a autodisciplina é o quê? Você já faz isso tudo, então você vai fazer todo santo dia para manter aí aquela questão de disciplina que os japoneses prezam tanto, tá? O código do Bushido lá, Bushido lá dos samurais, ele trata bastante desse tipo de situação. Cara, ter que ser disciplinado e tal, fazer sempre igual. Nas artes marciais mesmo, eles treinam várias vezes o mesmo movimento, tal, até a exaustão, para que aquele movimento ele fique guardado no cérebro para quando acontecer a situação você já fazer ele automático, sem precisar pensar. Então essa é uma das questões aí da disciplina japonesa. Como eu disse para vocês, outra questão aí de solução, para acabar principalmente com o excesso de estoque, é o just in time. Na cadeia logística, o just in time funciona da seguinte maneira lá. Tem lá o fornecedor de matéria-prima, a fábrica e o consumidor. Essa é a cadeia de suprimentos. A gente chama de cadeia logística, cadeia de suprimentos, supply chain. Aí, tá lá, logística de suprimento, ou inbound, que vai tratar ali, ó, de abastecimento da manufatura com matéria-prima e componentes. E depois a logística outbound, ou distribuição. Deslocamento de produtos acabados da manufatura ao consumidor final. Como que a gente atua com o just in time aí? Esse é um sistema de administração da produção, olha lá. Determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. Just in time, em inglês, significa a hora certa, viu? Tempo certo. Pode ser aplicado em qualquer organização e é muito importante para auxiliar a reduzir estoques e os custos decorrentes do processo. Just in time é o principal pilar de diversas fábricas, em especial de carros, e Just in time é o principal pilar do sistema Toyota. Por quê? Ele trabalha com estoque mínimo. Just in time, o estoque mínimo, ou também chamado de estoque de segurança, ele determina a quantidade mínima que existe no estoque, destinado a cobrir eventuais atrasos no suprimento e objetivando a garantia do funcionamento eficiente do processo produtivo, sem o risco de faltas. Então, o modelo de produção que a gente chama de on demand, ou sob demanda, ou sob encomenda, sob contrato. Nesse tipo de produção, primeiro ele vende, depois ele começa a produzir. Just in time, obviamente, ele possui problemas, né? Das causas que ocasionam essas faltas, aí, ó, pode citar o seguinte: oscilações no consumo, oscilações nas épocas de aquisição. Ou seja, lá atrás, no tempo de reposição, variação na quantidade, quando o controle de quantidade rejeita um lote e diferenças de inventário. Então, isso aqui pode causar um problema. Vamos supor que está na Black Friday, os caras não sabiam que ia vender tanto assim, igual vendeu. Aí, se ele trabalha com just in time, vai ficar cliente sem receber o produto. Ou seja, são negócios que vocês perderam de ganhar dinheiro. Por que modelo de just in time? Ele é idealmente o estoque mínimo, não poderia ser tão alto que jamais haveria falta de material, né? Seria o ideal. Só que, se
Se o material não for utilizado, torna-se uma parte permanente do estoque. A armazenagem e os outros custos serão elevados. A determinação do estoque mínimo pode ser feita através de fixação de determinada projeção mínima, estimada no consumo e cálculo com base estatística, né? Então, normalmente, na prática, como é que a gente faz, galera? A gente pega aí os 3 últimos meses de consumo e faz uma média. Os últimos 3 meses foi produzido, vendeu 300, depois no segundo 500, depois no outro 400, você pega, soma esses 3, divide por 3, e aí você vai ter uma média de consumo. Com base nessa média de consumo é o valor que você vai pedir aí de estoque para fazer produtos para que até atingir aquela média. Normalmente, com base dessa média, a gente soma ainda uns 10% a mais ali para evitar aqueles problemas de falta, tal, erro, defeito, excesso de consumo. Assim que a gente trabalha na prática. Então, o objetivo dele é minimizar o capital total investido em estoques, pois ele é caro e aumenta continuamente, uma vez que o custo financeiro também se eleva. Entretanto, uma empresa não poderá trabalhar sem estoque, obviamente, né? A função de vocês é encontrar um ponto de equilíbrio. Posso concluir que o just-in-time não é aplicado a qualquer tipo de processo produtivo, né? Então, não como vocês viram, o processo produtivo ideal é aquele sob encomenda. Se for produção seriada, produção em lotes, aí já complica um pouco a situação. São outros 2 métodos aí que a gente usa muito. Principalmente a seriada no Brasil, né? E tem lá de Henry Ford, lá, produção em série. Quando você trabalha bastante com produção em série, a gente trabalha sobre o sistema de demanda puxada, que é empurrada, quer dizer, desculpa. Que é o quê? Esse cara vai produzindo, ele se empurra desse cara aqui de baixo, ele produz, empurra para o próximo setor e assim por diante, até encavalar em algum canto. Aí quando encavala em algum canto essa produção, a gente chama de gargalo de produção. Vão ver bastante essa palavra, gargalo de produção. Né? Eu tenho que resolver meus problemas de gargalo de produção, eu tenho que melhorar esse gargalo aqui que eu tenho na minha produção, o que é? O local onde está ficando parado o seu estoque de produtos em processamento, né? E aí, o que eu vou resolver? Eu vou ter que tomar decisões em cima para resolver esse tipo de problema aqui. O que eu faço? Eu vou mudar para um procedimento aí puxado ao invés de empurrado. O puxado conversa bastante com o just-in-time, né? Aí no puxado, ele funciona da seguinte maneira. Esse cara aqui, ele só vai pedir material se tiver demanda. Então a demanda é 1, aqui é diferente, a demanda é 1, mas eles estão fazendo sem parar. Aqui a demanda é 1, então ele pediu 1. Esse cara precisa de 1, mandou para baixo, quero 1. Esse cara, é 1 que a gente vai precisar. E esse aqui, é 1 então. Ele vai de 1 em 1 aqui, conforme a demanda. Se a demanda é 1 aqui, então eles vão fazer 1, vão preparar 1. Agora aqui em cima, no outro caso, a demanda é 1, só que eles vão despejando coisa sem parar. Depois o comercial se vira lá, o venda se vira para escoar o estoque. Diferente desse caso de baixo aqui. Beleza? Toyota trabalha bastante com esse sistema puxado. Então ali, a produção... Opa, joia? Espera aí, só um minutinho, pessoal. O quê? Beleza, pode deixar. Valeu, obrigado. Então, pessoal, voltando aqui, olha lá, produção empurrada ou puxada. A empurrada, na abordagem tradicional, os pedidos são feitos diretamente para cada estágio produtivo. Então, cada estágio envia seus componentes produzidos para um estoque. Ele funciona como se fosse um pulmão que vai suprir o próximo estágio. Esses estoques, no final de cada etapa, tornam os estágios relativamente dependentes. Por exemplo, se um problema ocorre no estágio A, o estágio B poderá se operar normalmente, pelo menos por algum tempo. Então, obviamente, né? Vocês podem achar, não, just-in-time é o melhor, vocês vão fazer just-in-time e tal. Só que não é assim. Vocês vão olhar conforme o tipo de produção de vocês. Se a empresa já decidiu que é produção seriada, então não adianta. Ele resolve esse tipo de problema. Vamos supor que a fábrica parou, que deu crise aí, o coronavírus pegou e teve que parar tudo de novo. Pelo menos você tem um estoque aqui que vai suprir por um certo tempo a demanda. Ok? E a puxada, não. A puxada já é mais essa abordagem de just-in-time, né? Que ela vai de acordo com o consumo. Não vai ficar produzindo um monte de coisa para não ter nem onde guardar. Certo? Como eu disse para vocês, a questão toda de pulmão e tal é uma função de estoques, né? O melhor exemplo que tem é esse aqui, uma taxa de suprimento de chuvas, né? Imagina uma chuva
danada aqui na cidade, que nem está atualmente aqui na nossa região, né? Só que a nossa taxa de consumo, ela é meio que fixa, ela varia pouco. A taxa de suprimento, não. Tem mês que chove muito, tem mês que não chove quase nada. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente vai lá e coloca uma represa. A represa ela vai garantir essa questão de consumo, vai garantir o nosso consumo com base ali, olha lá, de como se fosse um estoque. Então, o estoque, pessoal, a analogia perfeita dele é uma represa. Tem a fase 1, que é o suprimento de chuvas, que é como se fosse uma produção, o estoque, que é a nossa represa, e a fase 2, aí é o nosso consumo de água. Quando chegar na disciplina de gestão de estoque, a gente vai falar mais sobre esses detalhes aí, ok? Acho que a reversa já falamos, e agora vamos pincelar rapidamente antes modais, antes de liberar vocês para as atividades. Eu vou começar a falar rapidamente aqui um pouquinho de modais. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida enquanto a gente não muda de... Jonas, boa tarde. David, boa tarde. A galera gosta de dar uma boa tarde, hein? Tá aparecendo um grupo de velhos do WhatsApp, grupo de família. Então, boa tarde para todos vocês, novamente. Só isso, né? Só boa tarde, sem dúvida. Tô achando que vocês estão sabendo tudo, hein? Me para qualquer coisa. Então, voltando aí nos modais, continua aparecendo na tela de vocês, né? Não saiu não, né? Com respeito aos modais, a gente vai começar, obviamente, pelo rodoviário, que é aquele que tem mais no Brasil, né? Corresponde aí a mais de 70% das nossas operações. Então, as vantagens do modal rodoviário é o quê? Capacidade de tráfego por qualquer rodovia, tem a flexibilidade, que a gente usa muito. Inclusive, o Brasil é um dos que mais usa o rodoviário. É usado em qualquer tipo de carga. Agilidade no transporte, não necessita de interpostos especializados, amplamente disponível. Elimina manuseio entre origem e destino. Tem se adaptado a outros modais e fácil contratação e gerenciamento. Então, essa questão de adaptação a outros modais é o quê? Quando você precisa fazer intermodalidade ou multimodalidade, são momentos ali em que vai agir, vai de avião até de um ponto até o outro, e dali vai de caminhão de outro ponto até o outro. Ou vai de navio, vem a carga de navio da China, chega no Porto de Santos, faz o desembaraço aduaneiro, que é um procedimento que a gente usa para liberar a carga para cá para o Brasil, aí dali vem de caminhão até a nossa fábrica aqui. Então, a desvantagem que a gente tem é o quê? O limite do tamanho da carga pelo veículo, né? Obviamente, não dá para você carregar muita coisa comparado com um avião, com um navio, com um trem, né? Alto custo de operação, alto risco de roubos e acidentes, aqui é gravíssimo no Brasil, até não tem muito a ver com um modal rodoviário, mas ontem teve um roubo incrível aqui que aconteceu no Brasil, lá em Criciúma, né? Então, vias com gargalos gerando gastos extras e maior tempo para entrega, o modal mais poluidor que existe, né? Tem que cuidar muito com a parte de legislação disso, e alto valor de transporte. Esse aí é o modal rodoviário. Então, olha lá, o rodoviário, obviamente, é que vocês já estão cansados de saber, a via onde um veículo roda sobre uma superfície comum. Quando que a gente vai utilizar ele? Normalmente a gente usa para mercadorias perecíveis, né? Com alto valor agregado e pequenas distâncias, até 400 quilômetros. Trajetos exclusivos onde não há ou vias para outros modais e quando o tempo de trânsito for valor agregado. Então, assim, eu preciso disso, chega amanhã em determinado local. Então, ou eu vou andar rodoviário ou vou de aéreo. Já mata aí. E tem que ser lugar pequeno, distância pequena. Isso aqui tem muita gente que descumpre essa regra. Já vi muita gente mandar 800 quilômetros, 1000 quilômetros. Mas é porque não tem outro jeito, então eles fazem cálculos, ou por falta de conhecimento até, né, de outros modais, que podem ser influenciados aí, ou porque não achou outra maneira de enviar, não tem outros modais. Mas assim, o ideal seria até 400 quilômetros. Adaptabilidade. Reboques que podem trafegar sobre trilhos e rodovias, né? Complementa com outros modais, como eu já disse. Flexibilidade nos tipos de reboque e extensíveis. Aqui alguns exemplos, né, que vocês vão escutar bastante. Um caminhão é quando tem uma parte, é só a parte da carga ali e a parte do motor. A carreta, eles são dois, né, duas partes. O bitrem
pode ser 2 ou 3 partes, e o treminhão, que tem bastante ali em Anguera, ali, 3 partes. O transporte hidroviário, a gente já tem algumas duas peculiaridades aí, né? Olha que bonito. Olha lá, ele se dá através de água, obviamente, né? Hidroviário ou aquaviário, podendo ser por mar, rios e lagos. A gente chama de marítimo quando é por mar e fluvial quando é por rio. Existe também o lacustre por lagos, né? Apesar de essas duas primeiras aqui serem as práticas maiores. O maior de todos é o marítimo, né? Principalmente intercontinental. Aqui no Brasil, no norte do país, a gente usa muito o fluvial também, né? Por causa do rio Amazonas. E lacustre aqui no nosso país não tem tanto, mas ainda existe um pouquinho. Estados Unidos, alguns países que têm grandes lagos, eles usam bastante isso. Cabotagem, transporte dentro do país, entre portos locais. É um outro nomezinho, são nomes que é bom vocês guardarem. E longo curso, transporte entre diferentes países ou continentes. Né? No caso, marítimo, aqui no Brasil, ou vai passar de uma costa a outra ali, costa do sul, lá para a costa do norte, ou então vai ser intercontinental. Se for costa de um país para costa de outro país, é longo curso. E se for, por exemplo, do sul para o norte, é cabotagem. Outras coisinhas para conhecimento de vocês, proa significa frente, dá vontade de vocês virar pirata aí. Popa é ré, este bordo lateral esquerda, boreste também, e bomborda lateral direita, chama de port side. Então, ó, olhando os navios de frente, viu? Da proa para a popa, para vocês saberem isso aqui. Vantagens. Transporte de grandes distâncias, né? Dá para você atravessar continentes. Desvantagem, depende de vias apropriadas. Aqui é a vantagem, transporte de grandes volumes. E aqui é de gerenciamento complexo, exigindo muitos documentos. Aqui, mercadoria de baixo valor agregado. E do outro lado, depende de terminais especializados. Transporte oceânico, tempo de trânsito longo, isso aqui você não tem que ter pressa, se tiver pressa. Já vem os pedidos da China lá, né? Normalmente o pessoal pedia bastante naquele sitezinho lá no Alibaba lá. Tinha coisa que nem chegava, não chegava. Mas compensar pelo preço. E frete e custo relativamente baixo, que é o compensar pelo preço que eu disse aqui. Né? Quando que a gente vai usar o aquaviário, né? Quando você tem um grande volume de carga, ou um exemplo aí de um cargueiro, quantidade de coisa que cabe, a comparação de tamanhos aí. Grande distância a transportar, trajetos exclusivos, não há via para outros modais, né? Tempo de trânsito não é importante, encontra-se uma redução do custo de frete. Os tipos de navio, a gente tem os navios para cargas gerais ou convencionais, né? Navios dotados de porões, que são os holds, e os pisos, que são os decks, utilizados para carga seca ou refrigerada, embalada ou não. Normalmente a gente embala ela com container. Navios especializados, né? Os graneleiros, bulk vessels, também é outro nome, que é para carga a granel, por isso que chama graneleira. Essa carga a granel é carga que não é embalada, né? Líquido, gasosa ou sólida, sem decks. E o ro-ro, que a gente chama de ro-ro, né? Roll-on, roll-off, que cargas rolantes. Veículos entram por rampa, vários decks de diversas alturas. Nesse caso aqui é um roll-on, roll-off. Os navios multipropósito transportam carga de navios de carga gerais e também granel, sólido mais líquido, minério mais óleo, e essas roll-on, roll-off aí, mais container. Nesse caso aqui ele é um bem multipropósito. Né? E os porta-containers transportam exclusivamente cargas em container, sólido, líquido e gasoso, desde que seja em container, né? Você não consegue transportar isso aqui se não estiver dentro de um container, aquela estrutura de aço, aquela estrutura metálica lá, normalmente de aço. Tem apenas um deck, o principal. Ok? Finalmente, o ferroviário mais judiado aqui no Brasil. O pessoal podia abusar tanto dele e não abusa. O Brasil é uma judiação esse cara. Via onde o veículo roda sobre uma superfície de ferro. Vantagens, alta eficiência energética. Desvantagem, tráfego limitado aos trilhos. Então tem grandes quantidades transportadas também. Sistema de bitolas inconsistentes, né? Esse é um dos problemas aí que falta, vamos dizer, sim, padronização. Inexistência de pedágios, e aqui malha ferroviária insuficiente. Baixíssimo nível de acidentes, malha ferroviária sucateada, né? Tá tudo bagunçado isso. Melhores condições de segurança da carga, necessita de entrepostos especializados. Menor poluição do meio ambiente,
nem sempre chega no destino final, dependendo de outros modais, ou com flexibilidade de equipamentos. Então, essas vantagens e desvantagens do ferroviário. Quando que a gente vai usar o ferroviário? Para grandes volumes de cargas, grande distância a transportar, mais que 800 km, trajetos exclusivos, quando não há outras vias, outros modais. Alguns exemplos aí de veículos ferroviários. As locomotivas e vagões aí, tanques, road trailer, flat car, que são os exemplos aí. Flat car o posicionamento da locomotiva. À frente, né, no fim, aqui é detalhezinhos aí que eu não vou me perder muito tempo com eles, só para vocês terem noção, né? Locomotiva de auxílio, né, aquela que vai lá no fim, e a no meio locomotiva de distribuição. Eu recomendo vocês assistirem aquele seriado novo que está lá no Netflix, que mostra bastante isso aí na prática, os detalhezinhos. Aquele seriadinho novo lá que eu tava no, acho que não sei se foi no início ou no meio do ano que começou ele. Como é que é o nome mesmo? Snowpiercer. Energia elétrica ou diesel elétrica, adaptabilidade, olha lá, trailer ou flat car, container ou flat car, olha lá. E double stack, 2 containers, que é esse caso aqui de baixo. O road trailer, trans trailer, essa é a forma que ele funciona. Ó. Flat car with trash containers, ó. E o flat car with top trailers, que é os trailers em cima. Olha lá. E com o seu para multimodal, isso aqui é perfeito. E aí você vai de trem até um determinado local, aí lá você pega o caminhão com o restante. Beleza? O próprio container já é a carroceria do caminhão. Finalmente, o aéreo. Aquele realizado por aeronaves dentro do país ou entre países. Só uma última coisa do ferroviário, que eu esqueci de falar. Ele tem a questão que no Brasil, como ele está pouco utilizado, a solução que eles estão dando é tentar privatizar as ferrovias. Igualmente fizeram com as rodovias. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Mas pelo menos estão tentando fazer alguma coisa, porque, como vocês viram lá, é sucateado as ferrovias no Brasil, é uma judiação, para falar a palavra certa. É sacanagem que eles fazem com as rodovias aí, com as ferrovias brasileiras. O Brasil podia ganhar muito dinheiro com isso e acabar com muito acidente, muito assalto, muita